Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana Esther, em mais um podcast do Grupo de Pesquisa, Educação Musical e Formação Docente. Esta é a série Música na Educação Infantil. Tudo isso está sendo conduzido pela professora Tereza Mateiro, que conduz esse grupo, e esta série faz parte de uma pesquisa de doutorado, que é conduzida também por mim, que sou aluna da professora Tereza. E hoje nós estamos aqui com a professora Jocilene, ou como ela gosta de ser chamada, a Jo, professora de educação infantil, professora de música na educação infantil e com uma experiência que eu estou curiosa para conhecer. Ela me contou uns minutinhos atrás que ela trabalha 40 horas semanais. É bastante coisa, então ela deve ter uma vivência bem bacana para compartilhar com a gente. Jo, seja muito bem-vinda. Essa não é só a minha casa, essa é a sua casa também. Então, sinta-se à vontade para compartilhar a sua história. Começando, eu gostaria assim, que você me contasse como que foi a sua caminhada até chegar como professora de música na educação infantil. O que aconteceu e por que educação infantil? Quais foram os caminhos que te levaram até essa escolha? Seja bem-vinda. Obrigada, Ana Esther. Parabéns, primeiro, aí pela sua pesquisa. É uma pesquisa que, com certeza, vai enriquecer muito, assim, para a gente ter como base para a gente tirar algumas dúvidas, né? A gente sempre tem dúvidas também. Depois eu quero ler ela completa para a gente poder aprender um pouco mais também com você. E, assim, eu fui para a música, né, para a área de música de uma forma profissional, digamos assim, para começar, para dar o primeiro pontapé, entrando para a academia, né, fui para a universidade, entrei na UFMS e assim, lá a gente vai conversando com colegas que já trabalham na área, na verdade. Eu não trabalhava, né, com música, mas tinha muitas colegas que já trabalhavam há anos dentro de escolas, dando aulas, algumas já davam aula particular em casa de piano, elas até ficavam me incentivando, vai, dá aula, né? Dá aula, começa com as crianças, mas eu não tinha coragem, sabe? Porque eu, assim, ainda não me sentia preparada. Mas eu tinha muita curiosidade, então eu perguntava muito, elas me contavam as histórias, como que eram as coisas, tanto as particulares, né, como dentro das escolas que elas davam aulas. E aí você sabe que as coisas vão se construindo, na verdade, né? Dentro das salas de aula, na hora que a gente está ali na academia, né? Lendo os artigos que os professores sugerem, muita coisa da educação infantil. E assim, na verdade, é um desafio muito grande, sabe? Porque antes, digamos assim, era muito mecanicista que fala, tecnicista, né? Onde colocavam ali as crianças sentadas nas mesas e cadeiras e elas ficavam ali quietinhas. Na minha cabeça de ainda 1900 e bolinha, na hora que, quando eu estava na escola, eu falava que eu queria ser professora, sabe? Porque eu imaginava que aquela coisa bem quadradinha, que eu ia chegar na sala de aula, eu ia dar aula, os alunos iam ouvir, iam aprender e tal. E aí, só que na hora que as coisas começaram a acontecer, quando eu coloquei o primeiro pé dentro da sala de aula, eu estava inclusive junto com a Kelly, né? Nós começamos pelo projeto PIBID, Uhum. e assim, não foram criancinhas, já era assim, do Fundamental 2, se não me engano, era do ano. Não me lembro certo, mas já eram grandinhos já. Uhum. Aí você vê que a coisa não é bem assim, né? Que, assim, aí a gente começa a pensar, apesar de eu já ter filho, e a gente vê que assim, as pessoas, elas têm vida própria, tem,
os seus sentimentos, as suas ideias, né, as suas opiniões. Mas quando você entra dentro, né, numa sala de aula, você coloca o pé, ali você tem pessoas que chegam de todas as idades, vindo de famílias totalmente diferentes, com a forma de educação diferente, o conhecimento diferente, o contato com a música muito diferente. Então, aí começam a vir várias perguntas, várias dúvidas, e todo mundo falava assim, por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças. Uhum. Isso, essa era a frase, sabe? Por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças. E aquilo eu ficava só analisando. Por isso que eu gosto de trabalhar com as crianças. Aí acontecia uma coisa, por isso que eu gosto de trabalhar. Tá. Aí, aí eu terminei a faculdade. Durante a faculdade, já no final, eu trabalhei com um projeto de musicalização para bebês com a professora Mariana. Sim, a Mari. E, e assim, eu também auxiliei a professora Ana Lúcia Gaborim nos projetos que ela tinha lá do PSIL, né? Uhum. Teve congresso e tal, que ela sempre promoveu coisas bem legais, assim, coisas grandes, né? E aí eu fui monitora uma vez, tal, num desses congressos, e aí você começa a ter mais proximidade, você vê como são, o que as coisas acontecem com outras pessoas em outros lugares, com o mesmo propósito, com o mesmo foco, e trabalhando sempre com as crianças e tal. E aí eu confesso para você que eu sempre tive medo, assim, de encarar, sabe? E eu nunca me achei, assim, realmente preparada. Eu estava sempre que eu tinha que estar correndo atrás e aprender mais para daí começar. Só que as coisas nunca aconteciam exatamente como eu queria, porque eu achava que eu tinha que ter um tempo mais para me preparar. Veio o concurso, e eu nem queria fazer, a professora Mariana botando pilha, vai, Jocilene, você quer e tal, e aí fiz o concurso, a Kelinha também fez, né, várias pessoas de música fizeram aquele concurso, e por incrível que pareça, foi a maior leva de professores de música que entraram naquele concurso. Então, assim, as portas começaram a se abrir, assim. Uhum. Quando foi em 2018, assumimos, né, o concurso, e na hora à frente com a direção, né, na hora que você chega, que você vai, o diretor fala assim, ó, você vai pegar essas turmas. Então, as minhas primeiras turmas já foram a educação infantil. Já me jogaram lá no grupo 5, aí peguei grupo 5, segundo ano. E aí eu falei, nossa mãe, e agora? Aí parece que some da sua cabeça tudo que você aprendeu. Aí você fica assim, como que eu vou dar aula? Quando eu entrei na sala de aula, agora efetivamente, né, Uhum. crianças ali naquela expectativa, professora nova, já peguei o bonde andando, fazia um mês e meio que já tinham começado as aulas, e assim, aquela sensação de você ver aquelas crianças ali esperando alguma coisa de você, te, te, te dá duas coisas. Eu tenho que ensinar, eu tenho que passar alguma coisa para elas. A responsabilidade agora é minha, não tem ninguém por mim, sou eu mesmo que vou fazer. E aí começa, assim, algumas coisas dão certo, isso te dá aquele ânimo, né, para você continuar. Então, assim, você faz geralmente você começa, assim, a professora Mariana me ajudou muito nesse começo, né, então ela falava assim, pega aquelas aulas que a gente usou na musicalização para bebês, e eu comecei a aplicar isso, e eu percebi, assim, que aquelas crianças que eu estava aplicando, apesar de elas terem 5 anos, mesmo com as aulas da musicalização para bebês, foram novidade para elas. Elas tinham, assim, uma musicalização formada. Então, assim, não que elas não tenham contato com a música, mas o contato que elas têm não é um contato organizado, digamos assim.
algo solto, ouve as músicas que são tocadas na vizinhança ou que alguém da família coloca nas festas ou em casa mesmo. Mas a partir do momento que você começa a colocar fazer uma musicalização ali com elas, completa, sabe? Desde orientar como que senta, agora nós vamos só ouvir, né? Agora a gente vai começar a executar, primeiro vai ouvir a professora, aí você começa a distribuir, né, o chocalho, e aí você começa a ver aquela reação de cada um, quando pega o instrumento na mão, aquela curiosidade, nossa, o que será que é isso? O que isso faz? Sabe? E aí você começa, assim, isso começa a fazer a gente correr atrás de outras coisas que vai enriquecer mais ainda essa educação, e aí você entra naquela reflexão, assim, o que essas crianças recebem de informação musical fora do ambiente escolar? E aí isso começa a trazer, assim, aquela vontade de fazer alguma coisa por eles, para que, se eles nunca mais tiverem contato com mais nada, pelo menos aquele período que eles estão com você foi um período enriquecedor, que formou uma base que eles não vão esquecer mais. E essa é a grande preocupação, né? E aí, as adaptações, né? Porque não foi fácil, porque, assim, a princípio, eles não queriam que eu. Ó, tá dando um sinal, sua internet está instável. É a minha aqui, Não por tem causa da. problema, por enquanto tá indo tranquilo, fica à Tá vontade. indo bem? Tá. Então, aí eu comecei a ter uma luta, assim, eles queriam que eu desse artes visuais. Uhum. Eles música, né? Esse período da entrada dos professores de música na rede pública foi muito chocante para eles. De uma forma geral, quando a gente se conversava bastante, eu comecei a conversar com os professores, voltar para os professores, meus professores da universidade, meus colegas que estavam assumindo, porque comigo tá assim muito difícil, eles querem que eu dê aula de artes visuais, querem que eu mexa com tinta, querem que eu faça desenho no caderno, querem que, sabe, que eu mexa assim com cola, sabe, coisas assim que eu não sei fazer isso, sabe, eles estão, e eles falam assim, ainda queriam dizer que eles queriam ditar para mim como que eu daria minha aula de música. Eles achavam assim que o fato de e ainda usam um termo chulo que assim para mim até dói quando fala assim, canta uma musiquinha lá com eles e isso daí já é a musicalização. Eu falava, não, você tem uma ideia totalmente assim absurda do que é uma musicalização, mostra que você realmente não conhece o que é uma educação musical. E eles achavam, assim, tinha um professor de música lá, de música não, de artes visuais, que tocava violão e tocava com a turma deles lá, e aí eles achavam que isso era musicalização. E aí eu comecei a achar estranho, comecei a pesquisar para ver qual era a diferença entre recreador e musicalização. Aí eu fiz essa pesquisa e levei para minha coordenadora. Falei para ela que essa é a diferença entre recreador e musicalização. E eu não sou recreadora, eu sou uma professora formada em música e eu tô aqui para fazer musicalização com as crianças, sabe? E aí fui no referencial, mostrei, e essa professora, essa coordenadora, ela começou a entender e ela começou aí quando ela viu que tipo assim, ela também tem as cobranças em cima dela, né? Tinha as cobranças, ela começou a ver que realmente todos os professores ela estava cobrando coisas, a professora de dança também estava sofrendo bastante com essa questão de todo mundo querer só visual, visual, e ela... E nós sentamos todo mundo, e ela falou assim, gente, é o seguinte,
eu entendi que vocês têm realmente a linguagem de vocês, sabe aquela pessoa interessada em aprender, né? E aí ela fez deu uma liberdade para a gente trabalhar na sala de aula com as nossas linguagens. Aí a coisa começou a fluir um pouco melhor, sabe? Aí eu pude confeccionar instrumento com as crianças, porque não podia, eles não. Eu podia, assim, fazer realmente a musicalização da maneira como a gente tinha aprendido, e assim, só que não foi fácil, né? A gente começa a perceber, assim, que você estando dentro de uma sala de aula, entrando na sala de aula todos os dias, não é tão simples assim, as ideias não são formadas já, e mesmo que alguém já tenha uma ideia pronta, para você executar aquela ideia, você precisa vestir aquela ideia, você precisa sentir em você para você conseguir transmitir de uma forma verdadeira, sabe? Assim, você compreender qual é o objetivo daquela aula, você precisa conseguir fazer com que as crianças executem de uma maneira que, que elas vão realmente absorver aquele conteúdo. E aí a gente fica assim, pesquisando, aplica, não dá certo, aplica outra coisa, aí dá um pouco certo, aí um pouco certo, outras que você pensa assim, eu vou tentar, isso é tão simples, mas eu vou tentar assim mesmo. Aí eles amam, eles se apaixonam por aquilo, e aí você fica assim, gente, é pesquisando a vida inteira, é pesquisando o tempo inteiro. E aí, com o tempo, eu comecei a pensar em fazer as minhas próprias músicas. E para poder ficar com eles, entendeu? Uhum. E assim, e eu tenho a Cristiane Dobelin, né, que faz parte do nosso trio, né? É a Kelly, eu e a Cristiane. E assim, a Cris trabalha há muitos anos e eu falei assim, Cris, vamos trocar experiência aí, né? A gente começou a ter um sonho de fazer um livro, né? A gente quer muito, a gente já escreveu várias canções e a gente está montando um repertóriozinho, e é porque a gente quer assim, quer propor como que se faz a atividade lúdica usando as nossas canções. Então, a gente quer fazer um livro bem voltado para isso, com alguns temas, bem organizado, assim, porque a gente, até algum tempo atrás, antes da pandemia, a gente não tinha muito material desse jeito. Uhum. Explodiu na pandemia, a gente percebe, assim, explodiu, começou a vir materiais muitos no YouTube, muita gente fazendo, nos próprios, no CAEM, né, nos congressos, olha, eu falo que o pessoal de música foi o que mais trabalhou nessa pandemia, porque teve muitas lives, teve muito congresso, teve muitas palestras, nossa, muito, muito, muito mesmo, e eu perguntava para o pessoal de educação física, de pedagogia, ninguém estava fazendo nada, e o pessoal de música lá, ó, bombando de informação, de trocas de ideias, sabe, e a coisa ali foi incrível, impressionante. O pessoal trabalhou, assim, 3 vezes mais. E aí, eu fiquei pensando assim, agora eu vou pegar essas músicas e vou começar, assim, a colocar mais em prática, porque eu parei, sabe? O Uhum. que depois da pandemia, quando a gente começou a voltar nas aulas presenciais, a coordenação me chamou e falou para mim, olha, agora, com tudo isso que aconteceu na pandemia, que os alunos ficaram sem a presença do professor, eles caíram muito, os pais não deram conta, então a gente queria sua ajuda e tal, e eles sempre falando da coordenação motora fina. Oh, bendita coordenação motora fina. E aí, menina, com aquela pressão que a gente estava na cabeça, com tudo aquilo de pandemia, aí eu para tal da impressora,
levar atividade impressa, porque eu não sabia fazer nada de artes visuais. Eu falava, meu Deus, isso não tá certo, isso não tá certo. Fui desanimando de novo, sabe? E aí conversando com a Cris, não, Jô, você tem que, se você não der música, se você não der a sua linguagem, você vai desanimar. Você não pode, reage, 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 sabe? E aí com essa força que ela foi me dando e tal, aí fui retomando, fui retomando. E assim, esse ano, ele, de novo, estou na educação infantil com 10 turmas. Eu estou com 10 turmas. A educação infantil eu peguei grupo 5A, B, C, D, E e F. São 6 turmas que eu tenho. Uhum. De manhã e 4 à tarde. 3 de manhã e 3 da tarde. 3 de manhã. E assim, são turminhas assim que vieram bem difíceis, bem agitadas. Os alunos vieram assim, totalmente assim, parece que os pais, eles estavam ansiosos para se livrar dos filhos. Essa é a impressão que a gente teve. Não é assim, tô doido meu filho para a escola, voltar a aprender. Não. Eles queriam uma creche para deixar os filhos, para eles terem um tempo para eles. Infelizmente, essa é assim, isso a maioria. A gente percebeu claramente os pais que se dedicaram, que ajudaram os filhos. A gente via assim, as crianças que os pais ajudaram, se dedicaram, elas aprendiam tudo. Elas já vinham conhecendo números, já vinha conhecendo letras, já vinha conhecendo cor, vinha conhecendo tudo. Você propõe uma atividade de música, é uma criança que participa, é uma criança que se envolve, é uma criança educada, é uma criança, sabe? Tem essas crianças sim na escola, tem sim. Assim, assim, o tempo foi passando e a gente percebeu assim que eles vão começando a entrar na rotina da escola, né? A direção, a coordenação, bateu rotina, vamos fazer a rotina para trazer essas crianças de volta, né? Na verdade, o grupo 5 é um grupo de crianças que nunca tinham entrado na escola, É, né? Porque, por causa da pandemia, exatamente. travou, Oi, tá ouvindo? tá ouvindo? Agora sim. Travou aqui. Não, não tem Na- problema. As crianças que chegaram agora na escola são crianças que nunca tinham entrado na escola. Uhum, Porque antes, isso na educação infantil, né? Porque antes as crianças passavam pela creche, uhum. aí entravam no grupo 4, né? Eu sempre gosto de pegar o grupo 5. E aí vinha para o grupo 5. Dessa vez, não. A maioria já entrou direto no grupo 5 por causa da pandemia. Uhum. Eles não tinham o hábito de escola, então, assim, deu bastante trabalho. E com isso, novamente, veio a coordenação pedir para fazer o trabalho de artes visuais, porque eles acham que, num momento como esse, somente as artes visuais que salvam, né? Aí, e era outro coordenador, na verdade, o diretor adjunto. Aí, a minha coordenadora estava de atestado médico e ela não podia me salvar, sabe? Então, o que que eu fiz? Eu fui na BNCC, fui no referencial curricular e, e sentei com ele e falei para ele assim, olha, é o seguinte, eu preciso que agora você me ouça, porque eu tô de um jeito que eu não consigo nem fazer meu planejamento mais, porque eu me perdi totalmente. Aí eu expliquei para ele, falei assim, olha, eu sou formada licenciatura em música, é o que eu sei fazer. Vocês estão perdendo a oportunidade de ter uma pessoa que faz um trabalho totalmente diferenciado na escola. E aí, vocês querem me jogar para fazer uma coisa que eu não tenho noção de como se faz, não sou formada,
Eu encontrei assim várias coisas dizendo o no que como a música poderia ajudar nessas outras questões que eles queriam, como a parte de coordenação motora fina, né, e várias outras aprendizagens de matemática, de português, não sei o que. Eu peguei vários artigos, várias, né, falas assim, mostrando assim, escrevi só os trechos, né, que eu queria, que falava como que a música trabalha a parte cognitiva, né, a parte da percepção e o tanto que ela ajuda a pessoa a desenvolver que ela fica apta para qualquer área, né? E, e mostrei isso para ele, né? E, e aí ele falou assim, então, professora, trabalha na sua área. Eu não conhecia isso que você está me colocando, porque aquela pessoa que não busca, sabe? Não busca conhecer, não busca entender, e ele só entende o que ele quer, e aí ele acha que o que ele entende é o que tem que ser, e aí, na hora que você vem com embasamento, aí ficou meio perdido, assim, sabe? E, e assim, ó, se tiver alguma coisa que você queira perguntar, porque eu acho que eu tô falando demais. Não, eu tava aqui só, eu tava ouvindo a tua história, a tua trajetória, Jocelyn, eu tava aqui pensando, na primeira vez também que eu entrei em sala de aula, também foi na educação infantil, só que foi com bebês, né? E a primeira aula que eu dei, primeiro acorde do violão, eles desataram a chorar. Eu assim, Jesus, o que que eu tô fazendo? Eu pensei, porque, né, tu vai preparado com planejamento, só que a vida real ela te propõe outros caminhos e te coloca assim numa posição de pensar com quem que tu tá lidando, enfim, e te faz repensar muita coisa ao longo do tempo, né? E ouvindo assim a tua trajetória dentro da escola, como foi importante esse teu posicionamento diante também da coordenação, né? Hoje eu até me perguntaria, ou aliás, te perguntaria, depois de todos desses 4 anos, ao longo desses 4 anos, 4 anos, né? 18, 19, 20, enfim, tá no fim do quinto ano, vamos dizer assim. Ao longo desses anos, hoje, como tu se sente ali dentro, né? Depois de todo esse esclarecimento do teu trabalho para eles, se hoje tu percebe, como que tu se percebe professora de música dentro do espaço escolar, considerando a questão da educação infantil também. Eu te perguntaria isso, porque é muito bacana que tu tenhas feito essa luta, esse esclarecimento para a tua equipe de trabalho. Assim, interessante, porque, assim, na verdade, a luta não acabou ainda, né? O que que acontece? É, eu tenho, lá na escola tem a minha coordenadora de artes e tem a coordenadora da educação infantil, então eu estou envolvida com as duas. Uhum. E a minha coordenadora de artes, devido o peso de muita coisa por causa desse retorno das aulas, esse diretor adjunto colocou muita coisa nas costas dela, ela parou de orientar a gente, de estar dando assessoria para a gente. E a coordenadora da educação infantil é nova, né? Ela entrou esse ano e ela gosta muito de música. E ela começou a me observar sem perceber. E aí, quando foi um dia, ela chegou para mim, ela falou assim, começou a conversar e tal, e ela disse assim para mim: eu amo. Ou Opa, voltou. E aí ela foi falando a trajetória da família dela, e ela disse para mim assim que o que eu precisasse de apoio, ela ia me dar e tal. E ela criou, e ela falou assim para mim, professora, você precisa mostrar para todo mundo como que é o seu trabalho, porque todas as pessoas têm a oportunidade de mostrar, as professoras, pedagogas, né? Todo mundo mostra o seu trabalho, mas ninguém te conhece. E você é a única professora de música da escola. Então, eu vou te propor um desafio. Aí ela falou assim: eu gostaria que você fizesse uma apresentação musical com as crianças na entrega de notas do bimestre, Legal. do
do primeiro bimestre. Uhum. Eu topo, falei para ela, porque eu já tinha feito um coral de 160 vozes na outra escola e eu amo, né? Então eu falei, isso para mim não é problema, né? E aí eu comecei a trabalhar, trabalhei, e aí ela falou assim, ela me pediu, como ia ser o Dia das Mães, ela me pediu para trabalhar uma música de mães. E Uhum. aí eu comecei a trabalhar música de mães com as crianças, bem curta. Você sabe que quando a gente coloca um instrumento, igual você falou que levou violão, né? Eu Uhum. não sei tocar violão, tá? Eu carregava mesmo o teclado e é todo aquele peso, teclado, pedestal, não sei o quê. E as crianças ficavam enlouquecidas. Nesse período aí, ó, quando eles viram que até meus alunos do 9º ano, do 8º ano, 7º ano, eu ia passando assim, eles ficavam, oi, professora, nunca vi, nem não sei nem quem era, mas como eles viam eu com o teclado na mão, isso fez assim, fez um boom, assim, sabe? Eles ficavam com o olhinho brilhando, assim. Aí, quando chegou na semana antes da apresentação, eu montei o teclado lá no palco, que eu falei para a coordenadora, eu falei, ó, eu topo, mas tem que ser eu tenho algumas exigências. Falei assim, vai ter um dia que eu preciso fazer um ensaio geral. Preciso levar eles todos para eles conhecerem qual o caminho que eles vão fazer, qual a postura que eles têm que ter lá no palco, porque criança é assim, elas têm que ser orientadas em tudo, para não ser um susto para elas estarem seguras e fazer uma boa apresentação. E aí, nesse dia, eu levei lá, montei o teclado, tem um palco lá bem legal na escola. Aí eu levei lá no palco. Nossa, aquilo as crianças, na hora do recreio, todo mundo queria vir, né? E aí eu só falava assim, ó, não vou proibir mexer, só não pode estragar, derrubar, mas pode olhar. E aí, com isso, eu descobri algumas pérolas, sabe? Descobri algumas pérolas, e o principal deles que mais, assim, me chamou a atenção foi um menino da tarde, que tinha que fazer a apresentação de manhã e à tarde. Teve um menino à tarde, do 9º ano, assim, a menina se revelou, assim, sabe? Foi lá e ele falou assim, professora, posso tocar? Eu falei, deve. Uhum. Pegou, foi lá, começou a tocar, menina do céu, que coisa maravilhosa. E aí os alunos vieram, os colegas dele de outras salas e falaram assim, nossa, o Cauã falava que tocava teclado e a gente nunca acreditou. Olha aí, ele toca mesmo, é de verdade, Ai, sabe? que legal. E foi muito, muito bacana, assim, sabe? A gente sente assim, aquela felicidade de saber que você está abrindo uma porta enorme, assim, sabe? Que está desvendando um mistério, Uhum. sabe? Por aquele negócio de que você tem um instrumento e não pode pegar, sabe? E aí fica aquela curiosidade, né? Tem uns que tá doido para pegar, mas tem medo, né? Aí eu falava, você quer tocar? Aí, mas eu não sei. Eu falei, mas pode apertar, pode encostar. E ensinava lá, deixava pegar no teclado, sabe? E aí ficava assim, aí eu fiz fila, sabe? Cada um, né, mexe um pouquinho e tal. Então, assim, foi uma coisa, foi como dar uma aula para uma escola quase que inteira. Foi muito, muito bom, assim, uma experiência muito interessante. E as turmas que eu não dava aula também, sabe? Foi uma coisa muito diferente e muito Legal. boa. E assim E foi que aí, chamou o teu trabalho, né? sim, foi exatamente como a coordenadora. Você vai passar a ser conhecida na escola porque as pessoas não te conhecem, não conhecem o seu trabalho. Ela falou assim: eu passo na sala de aula, eu acho maravilhoso o seu trabalho. Eu falei, mas como que você acha maravilhoso o meu trabalho se eu não fico mostrando o meu trabalho? Ela falou assim, mas eu observo. Ela falou, eu observo, e eu sei que esse trabalho que você faz é muito importante para as crianças. Nossa. E eu falei assim, nem eu não imaginava, sabe? Que eu, assim,
que ela estava me observando, entendeu? Não fazia ideia. Você vê como que tem gente que cuida por mal, tem gente que cuida para o bem também, né? Aham. É bem isso. Então, assim, e essa coordenadora, ela começou a me dar todo o apoio. E aí, uma grande novidade, antes de contar essa grande novidade, em 2019, eu mudei de escola. E eu cheguei nessa escola que eu estou hoje, em outubro de 2019, final do ano. E eu estava no DEAC, que é um projeto do município, né? Também ligado com a CEMED, que é o que liga os professores, né? A secretaria lá de educação. E aí, tinha uma professora de dança que eu conhecia, planos maravilhosos, né? De trabalhar juntas. Ela queria que eu trabalhasse a música e ela ia preparar a coreografia deles, né? E aí começou a trabalhar juntas e tal, e de repente ia arrancar a sala da gente, porque ia vir um projeto lá da CEMED e tal, não ia dar para a gente continuar. Aí a gente ficou meio assim, triste, né, para variar. E aí, tá bom, tocamos o barco, acabou o ano, começou 2020, começou a pandemia, acabou tudo. E aí, agora, e aí passamos por tudo isso, aí começou as aulas, tá? Agora passei pela apresentação agora desse ano, né? Aí no segundo semestre eu fiquei doente, não consegui, as turmas estavam todas preparadas. Eu preparei uma música de paz para os pais, estava lindo, maravilhoso. Eu fiquei doente, eu não conseguia apresentar. Mas tinha turma que fez questão de apresentar, então, aí eu falei para esse coordenador, falei, agora, eles querem apresentar terceiro ano. Aí ela falou assim, chama quem tiver na escola para ir lá na sala e eles apresentam. Aí eu fui, preparei eles, tudo, e chamei os professores, né, para ir lá para ver eles apresentarem. Foi lindo. Olha, foi lindo, muito lindo mesmo. Eu fiquei impressionada, assim, porque eu não imaginei que eles estivessem, assim, realmente com muita vontade de apresentar. Eu falei para eles, assim, apresenta para os pais de vocês, né? Porque vocês já sabem a música. Então, cada um, mas eu não tenho pai e tal. Canta pro vô, pro tio, pro amigo, pro irmão, para quem for uma figura masculina que possa representar uma segurança para você, algo importante para você. E assim foi a minha orientação, né? Porque sempre tem aquela coisa, mas não tem pai, não tem mãe, como que você vai fazer uma apresentação com esse tema? Aí fala, mas e aí vai desmerecer quem tem? Quem tem no direito? Eu não tenho pai também, mas nem por isso eu vou deixar de fazer uma homenagem para quem tem. Exato. Muito bom. Né? Então, tem os dois lados, né? Tem que ser refletido. E aí, fazer a apresentação mais voltada com esses temas. Nem pai, nem mãe. Vou seguir o conselho da minha professora Mariana. Você trabalha dentro da sala de aula, a música que você apresentar vai ser a homenagem para eles. Se eu cantei música MPB, essa música MPB vai ser a homenagem para eles. Pronto. Vai ser isso, entendeu? Perfeito. Não vai deixar de ter e vai todo mundo se sentir contemplado, né? Então, vai ser aqui para frente. Muito legal, que bom isso. Não é? A gente tem que ir aprendendo, né? A vida faz algumas coisas, ensina muitas coisas para gente, e eu penso assim, não precisa você apanhar 2 vezes para aprender. Uma vez é suficiente. Então, vamos lá, né? Vamos mudar a coisa, né? Eu nunca tinha passado por isso, passei e aprendi. Então, assim, e aí ontem, né, eu estava lá na minha casa, aqui, agora estou na chácara, mas eu estava lá em casa, lá na cidade, e aí recebi uma ligação, né, e era dessa coordenadora. Ontem eu não vi ela, porque ela, formação na CEMED, eu não vi ela. E à noite ela me ligou, e ela me contou uma coisa que eu não acreditei. Menina do céu!
Eu tive um problema com a professora na sala de aula, porque ela quer que eu dê artes visuais, e aí na hora que eu vou trabalhar com os cadernos, como eu não tenho habilidade, então eu confundo, é muita coisa. Eu peço ajuda para uma professora estagiária que está lá comigo. Falei, já que ela está me ajudando, vamos botar uma mesa para ela aqui, né? Coitada, fica lá na cadeirinha de criança, lá toda. Aí pedi para essa coordenadora, me ajuda a conseguir uma mesa, porque as professoras é assim, pedagogas, não gosta, a sala é delas, não é da escola. Ninguém pode mexer na sala de aula. A sala é delas, sabe? Elas não aceitam intervenção para você colocar nada na parede. Os armários são todos dela. Se ela decide te dar uma prateleira da parede, é para você colocar os cadernos. E aí eu conversando com a estagiária, eu falei assim, os cadernos estão organizados aí, beleza. Mas acontece que o meu material de trabalho não são os cadernos. O meu material de trabalho são instrumentos musicais e que não cabe nessa prateleira. Falei assim, então, na verdade, assim, esse favor que ela está me fazendo de me dar essa prateleira não me ajuda na minha aula de verdade. Então, eu tenho que carregar um monte de coisa. Então, eu deixo de dar a minha aula com toda a riqueza que ela poderia ter com os instrumentos musicais, as crianças estudando os instrumentos musicais, porque eu estou de mãos atadas. Eu não tenho como carregar o meu material, eu não tenho onde deixar o meu material. Eu descobri que no almoxarifado tem instrumentos musicais, fui lá, fiz um levantamento, tem violões, tem atabaque, tem cachixi, tem pandeiro, tem meia-lua, tem até livro, sabe? Tem caixa, porque meio que tiveram uma banda. Então, eu falei, gente, é muito rico isso aqui. Mas aí, eu falei, fazer o quê, né? Essa situação que a gente tá, a gente leva como dá. Quando foi a noite que ela me ligou, ela falou assim, aí ela me falou, ô Jocilene, eu não vou conseguir resolver o seu problema lá com a professora, a questão da mesa. Falei, ah, é? Falei, ah, eu já imaginava. Aí ela falou, então, é o seguinte, por conta disso, você vai ter uma sala de música só para você. Gente, eu falei assim, como que é o negócio? Falei assim, dá para você repetir? Eu não ouvi direito. Tá gravado, tá registrado. Nossa, menina, eu fiquei assim, sabe? Sabe, as lágrimas começaram a correr assim, sem eu, sabe, conseguir controlar eu não estava acreditando, sabe? E aí ela começou a me contar que diante de tudo que ela acompanhou, que eu passei, né, desde o começo do ano aqui, ela foi falar ontem com o diretor, que ontem foi meu PL à tarde, ela falou assim, que ela foi conversar com ele e perguntar para ele por que que os professores não gostavam, não tratavam bem a professora de música na escola. Ela perguntou para o professor, para o diretor. Aí, como assim? Aí ela falou que as pedagogas ficam querendo dizer o que é para eu dar de conteúdo, né? Aí ela falou assim, que falou para ele, porque ele é formado em geografia, né? Aí ele falou assim, mas como assim? Ela falou assim, é simples. Por exemplo, você é formado em geografia. Imagina você, se alguém quiser forçar você a dar matemática, você aceitaria e você seria bom para dar aula de matemática? Ele falou, não. Aí eu falei, a mesma coisa, ela é formada em música. Então, ela não é formada em artes visuais. E o que as pedagogas querem é que ela ensine artes visuais, pintura, colagem, não sei o quê, sabe? Foi falando. Aí ela falou assim, e eu, a gente está numa época de política, sabe? Eles estão meio que, eles vão ser candidatos e tal. Ela falou assim, me ensina como resolver um problema desse, né? Para quando estiver numa posição que eu tenha que decidir algo assim, me ensina como que eu vou fazer isso.
E aí ele falou, então, dá uma sala de aula para ela. Dá uma sala de aula onde ela vai só trabalhar a especialidade dela. Uhum. Ela disse que, olha, foi muito mais além do que ela pensava. Oh. Foi assim. E aí nós conversamos bastante. Ela queria saber, ela perguntou assim, que ela queria saber com quantas carteiras, quantas cadeiras ela colocava dentro da sala. Eu falei assim, olha, já que você tá fornecendo esse presente, eu vou pedir para você que não tenha carteiras. Ah, show! Carteiras vai ficar igual a sala de aula que eu já estou. E o grande problema meu são as carteiras, porque não me possibilita abrir um espaço na sala para eles fazerem uma roda, para eles para eu colocar as cadeiras em forma de auditório para trabalhar coral, para eu trabalhar roda, fazer as carteiras em volta, em forma de roda para fazer atividades de musicalização de forma, né? E fui explicando para ela, né? Das várias atividades e das possibilidades que eu tenho, podendo mexer na sala de aula, né? Limpando o ambiente, deixando ele mais livre, Maior né? possível. Maior possível para fazer movimentação e tal. Ela falou, perfeito, porque a minha preocupação era justamente as carteiras. Se não precisa, está Ah, resolvido o problema. E eu fiquei assim, sabe? Aí ela falou assim, só tem um detalhe. Agora, você tem que se preparar, porque o que que acontece? Os seus colegas de artes visuais são mais antigos que você na escola, e eles vão questionar por que que você, que é nova, tem uma sala só para você e eles não. Ela falou, eu já tenho os meus argumentos, ela falou. uhum. Eu tô aqui pensando nos meus, sabe? Porque, assim, eu entendo que artes visuais também precisaria ter uma sala só para eles, para poder ter as mesas, para poder fazer. Só que na sala de aula eles têm mesas que eles conseguem desenvolver. Uhum. Agora, para mim já é mais difícil tirar as mesas da sala, já é difícil fazer a movimentação, não tem como eu ir para um outro ambiente, porque na quadra, quem cuida, quem usufrui da quadra são os professores de educação física, né? Eu não tenho os ambientes abertos, eles não são preparados para eu trabalhar, colocar as turmas ali. Então, ou seja, eu não tenho opção. Ou eu fico dentro da sala de aula com carteiras e cadeiras, né? Que quando, dependendo da sala, eu desmonto tudo, né? Tiro as carteiras para um lado, arrumo as cadeiras, mas olha o trabalho que eu tenho. Eu só tenho 2 horas de aula ainda interferido pelo lanche, né? Que demora, que já arranca bastante tempo da aula. E aí, para eu tirar todas as carteiras e colocar de volta carteiras e cadeiras, né? E arrumar tudo isso, leva muito tempo, porque eu tenho que tirar, desarrumar, depois, quando terminar a aula, eu tenho que voltar para o lugar. Então, é muito tempo, é muito trabalho, é cansativo você fazer tudo isso. E assim, quando a gente vai, dependendo da sala, eu nem faço isso. E aí não é a mesma coisa, sabe? Igual, por exemplo, eu dei aula para o terceiro ano essa semana, e aí falei para eles que ia fazer um debate, uma disputa musical com eles. Então, só que como eu não tinha como tirar as carteiras e cadeiras, o que que eu fiz? Eu falei para eles sentarem de lado. A carteira e a cadeira ficam no mesmo lugar, mas eles sentam de lado. Aí eu separei os meninos para um lado, os meninos para o outro. E fiz a disputa musical. Aí tinha que cantar, um cantava e sentava, o outro ia, respondia musicalmente e Legal. sentava. E fez essa briga, né? Depois troca e tal. A gente se adapta, né? A gente Aham, isso aí. vai se adaptando, mas é lógico que se não tiver assim que se tiver um ambiente mais livre, que a criança chega ali
já ver aquele ambiente musical é outra coisa, né? Lá vai ter, eu estava conversando com ela, a gente vai montar as prateleiras com os musicais, vai enfeitar a sala com notas musicais, né? O quadro, que dá para fazer a metade do quadro com pauta, para a gente poder estar ali mostrando como que são as notas musicais, sabe? Então, assim, nossa, é outra cara. O que vem pela frente eu não sei, mas ela falou para mim, segunda-feira você já tem sua sala. Então, quando eu chegar na escola, ela quer que eu vou mais cedo para poder já ver a sala de aula e tal. Então, assim, é um milagre, né? Que top. E eu fico É um muito feliz milagre. que, como professora de música, né, como compartilhando da mesma profissão, eu compartilho, assim, dessa necessidade mesmo, né, de ter um ambiente onde as crianças se sintam parte daquilo, entendam o que está acontecendo, se sintam livres para explorar, para brincar, ainda mais falando de educação infantil, né? Colocar os pequenininhos ali em carteira me dá um arrepio na espinha. Então, eu fico muito feliz por ti, por todo esse processo que tu está conquistando, né, da tua área e tal. E eu espero que isso seja compreendido, assim, né? E, claro, espero que os outros também tenham a sua, conquistem o seu espaço também, mas enquanto compartilhando da mesma necessidade, eu fico feliz pelo teu processo, né? De tu conseguir demonstrar isso, como eu falei, legitimar a tua área ali dentro. Olha só quanto de experiência que tu pode compartilhar a partir disso, né? Pois é, eu sei que não é fácil, mas isso mostra que se tiver assim, se você encontrar um padrinho, Verdade. um padrinho forte, existe essa possibilidade. Porque eu sempre pensei assim, poxa vida, a, a educação brasileira, ela poderia ser, contemplar as artes de uma forma a enriquecer mesmo, já que eles querem, principalmente nesse processo, né, de aprendizado, que eles querem tanto que as crianças aprendam, então eles poderiam, assim, não pensar somente em português, matemática, mas eles poderiam. Principalmente na escola pública, né? Pois é, e assim, essa escola que eu tô lá é uma escola gigante, ela é grande, enorme, ela já teve mais de 1.000 alunos. Olha só. Então, é uma escola muito grande. Eu sei, tem escolas que são pequenas, mas mesmo as escolas pequenas sempre tem um espaço que eles poderiam construir salas para poder ter as artes mais contempladas, sabe? E eu penso assim, seria enriquecedor. Eu trabalhei no começo de 2020 numa escola integral. E aí, quando nós fomos lá, os professores, né, de visuais ia dar fotografia. Aí chegou um professor de música que ia dar violão, eu ia dar coral e um outro ia dar balé. O professor de educação física ia dar balé. E nenhum de nós tivemos uma sala para a gente trabalhar. Então, a gente tinha que ficar assim, uma hora eu conseguia estar numa sala de aula cheia de carteiras e cadeiras, a professora de fotografia tinha que ir lá para fora no pátio, embaixo de uma árvore, para trabalhar com as crianças, o professor de violão do outro lado, compartilhando um espaço com ela também. Então, assim, as artes, de uma forma geral, elas precisariam, assim, de uma contemplação para contribuir de uma maneira melhor, sabe, para a educação. Então, é Exatamente. muito falar assim, tem gente que fala que não vê a importância, né, das artes. Tem outros que reconhecem, mas também, tipo, não tem... É só parar para observar um pouquinho. Oi? É só parar para observar um pouquinho o que acontece nas aulas, como a tua própria coordenadora faz.
não é? Exatamente, Uhum. exatamente, sabe? Porque, assim, tem crianças que por exemplo, ali, elas pegam a minha aula, nem todas gostam de música, e aqui eu tive um aprendizado, sabe? Um aprendizado, assim, me doeu aprender isso, sabe? Eu só vou falar isso porque eu sou muito autêntica nas coisas que eu faço. E por isso eu vou estar assumindo que eu sei que esse áudio pode ser ouvido por muita gente que eu conheço, Ó, mas eu não vou ter problemas com isso, porque eu demorei, doeu, foi uma lição difícil, mas eu preciso passar isso para frente, sabe? Porque, assim, uma das frases que eu falei, uma pergunta que foi feita para mim no mestrado, pelo professor Haslan, ele perguntou assim, e o que eu faço quando uma criança não gosta da minha aula de música? E a minha resposta foi baseada no que eu aprendi com alguns professores que me ajudaram quando eu entrei na sala de aula, sabe? Eu tive alguns colegas que estavam comigo e vendo a minha dificuldade para conseguir dar aula para os alunos, e eles falaram assim para mim: primeiro, para você conseguir assim, autoridade com as crianças, foi essa fala, tá? Para você conseguir autoridade com as crianças, você precisa se impor. E para você se impor, você tem que falar firme com eles e eles têm que te obedecer. Então, assim, eles querendo ou não, eles têm que fazer sua aula e eles têm que te obedecer. Então, você tem que ser firme. Essa foi a fala e foi assim que eu comecei a ser, em muitos momentos, quando estava aquela bagunça, quando estava, sabe, aqueles alunos que você colocava no lugar aqui, já andava na sala inteira, sabe, que não para quieto e tal. Então, assim, o que eu fui aprendendo nesse momento foi isso, uhum, tá? É verdade, não vou mentir, foi isso que foi me passado. Ninguém nunca tinha me orientado de uma outra forma, uhum, sabe? Depois disso é que eu fui atrás para tentar entender como que você pode chamar a atenção do aluno agindo de uma outra maneira, uhum, sabe? Mas até então, o aluno está na sala de aula, ele tem que aprender a minha aula, entendeu? E aí, quando ele me perguntou isso, eu disse assim: se o aluno está na minha aula, ele tem que fazer a minha aula. Ele vai ter que aprender vai ter que fazer a aula de música, entendeu? E, e eu percebi que ele não gostou da minha resposta. Ele não gostou da minha resposta. E isso me incomodou bastante. Me incomodou bastante. Isso tem me trabalhado desde então na minha cabeça. E, e eu comecei, de um tempo para cá, a agir diferente. Porque mesmo no grupo 5 as crianças têm a opinião própria delas, como eu disse lá atrás. Mesmo que a gente seja pais, os filhos da gente são pessoas, têm as suas próprias opiniões, desde pequenininhos, eles têm seus próprios gostos, suas próprias falas, e aí eu pude entender isso, e aí hoje, quando eu entro numa sala de aula e eu proponho uma canção para eles aprenderem, e aí o aluno pega e fala assim para mim, eu percebo que o aluno não está participando, e aí eu digo o seguinte, eu entendo que você pode não estar gostando da minha aula. Eu falo assim, mas eu vou te pedir um favor, pelo menos você fica em silêncio, você pode não participar e pelo menos deixa eu dar a minha aula. Porque esse conteúdo, eu como professora de música, como a professora de vocês, que é a professora de artes, que tá aqui, que está passando o conteúdo para vocês, eu preciso dar essa minha aula. Então, eu sei que você não está gostando, mas uhum. eu preciso dar essa aula. Não vou te obrigar a participar, mas eu preciso dar a minha aula. E eu falo assim, sem brigar, sem forçar, sabe? É o que eu faço. Até E aí eu porque,
dou a oportunidade para essa criança de sentar mais afastada, se ela quiser. Porque às vezes eu organizo eles assim mais próximo para poder assim ficar mais perto de mim, né? E aí quando eu vejo que esse aluno não está afim, eu falo para ele ou para ela, se você quiser sentar mais afastado, pode ir. Alguns vão, outros não. Então assim, e isso, aí o que que eu percebi? Que quando eu faço isso, quando eu converso assim, dessa forma, esclarecidamente com o aluno ou com a aluna, naquela aula, ele ou ela não participa, mas nas próximas eles participam, Se fosse entendeu? é como se quebrasse uma barreira, talvez. É, tipo assim, porque eu não tô forçando, eu falo realmente, eu não, só que eu falo assim, eu não posso fazer nada, porque, tipo assim, eu não posso, não tenho como, nesse momento, resolver o seu problema de não gostar de música, porque É alguns eu uma, pergunto, é uma posição sincera também, né, da nossa parte. Às vezes, abrir, vamos dizer assim, abrir mão daquele momento para dizer o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, mas está tudo bem também, né? sim, Imagina, o que cada criança passa por ali, daí vai te permitindo também conhecê-los e eles te conhecerem e ter essa conexão. eu digo assim, também que eu falo para eles assim, eu pergunto, quando eu pergunto assim, o que está acontecendo? Pode ser sincero comigo. Você gosta de música e não está afim de fazer essa aula hoje? Ou você realmente não gosta de música? Eu Uhum. pergunto. Falem, não precisa ter medo de falar só porque eu sou professora de música. Porque se eu estou te perguntando, eu estou te dando uma oportunidade de você responder. E eu não vou te punir por isso. E aí alguns falam, eu não gosto de música. Aí eu falo, tudo bem. Se você não gosta de música, então eu não vou te forçar a fazer essa aula. Falei, aí só que eu falo assim, só que eu não tenho onde colocar você. Eu não tenho como te tirar da sala. Então a gente vai ter que encontrar uma forma de você estar na sala de aula sem participar porque você não é obrigado, sabe? Então assim, e não foi da forma que não foi o que eu aprendi com os meus primeiros colegas quando eu entrei na sala de aula, entendeu? Quem me ensinou isso de uma forma indireta foi o professor Raslan. Uhum. Eu refleti sobre isso, Muito legal. mesmo lá que eu tinha que refletir sobre isso, Uhum. sabe? Foi doído, foi muito doído, sabe? Eu acho que isso aí foi uma resposta que irritou tanto ele que pode ter um peso grande para ele não me aprovar no mestrado. Foi É, indireto o aprendizado. foi. Então, Deixa eu. assim, pode falar. Pode terminar, pode terminar. Não, pode falar. Ah, tá bom. Eu queria justamente me transportar à sala de aula junto contigo, como tu já estás. E nesse processo desse aprendizado que tu teve hoje, como que tu prepara as tuas aulas de música? Como que tu dá as tuas aulas de música para as crianças do infantil 5, né? Do quinto período, não lembro como que tu... Grupo 5 é. Grupo 5. Como que tu prepara as tuas aulas para esses pequenos protagonistas, assim, né? Como que tu, de acordo com esses aprendizados que tu teve, como é que tu faz esse processo? Então, eu leio, eu gosto muito de ler aqueles livros de pedagogia musical. Eu não gosto assim de só ir mergulhando em pesquisas no YouTube, de musicalização. Eu me preocupo muito com a questão de você ter consciência do conteúdo que você está passando para as crianças. Uhum. Então, eu comprei muitos livros, eu tenho uma biblioteca assim que fica lá em casa do meu lado assim, e eu gosto muito de estar sempre pesquisando, mesmo lendo o que eu já li. Eu acompanho muito o referencial curricular para ver se eu estou dentro, né, daquilo que eles propõem. E, e tenho vários materiais da Cecília Cavalieri,
comprei, tem uma coleção, eu acho que eu trouxe aqui, uma coleção nova que eu comprei agora. Caiu o CD. Esse vem com CD. Ah, legal. O Mundo da Música, são 3 volumes. Não sei se você vê. O Mundo da Música. Ah, meu Deus. Ele é todo musical mesmo. É uma alfabetização musical. Ele começa, eu gosto muito de começar com todas as minhas turmas com a paisagem sonora. Uhum. Então, esse aqui é o volume 2. Então, com todas as minhas turmas, eu começo com a paisagem sonora, que eu acho que é a base para a gente estar fazendo a limpeza de ouvidos, né? Para a gente estar preparando eles para o conteúdo de música, né? Então, e aí também, eu gosto de usar os materiais do Estevão Marques, né, do Grupo Tri, que eu acho, assim, eles são muito voltados para musicalização mesmo, né? Eu curso como que é o melhoramentos? Maravilhamento, que vem várias indicações, ele faz os vídeos orientando como aplicar aquelas, aquele conteúdo, né, e tal. Então, eu faço dessa forma, vou montando a ideia, vou montando o meu planejamento, e já imaginando, eu demoro bastante para montar, porque por exemplo, eu tenho uma ideia, igual eu estava aqui na chácara, no começo do ano, e aí eu pensei assim, esse ano eu quero uma música para começar a aula, a minha rotina, dentro da minha rotina, sem ser uma música que todas as professoras pedagogas cantam, e porque eu já passei assim na frente da sala de aula e vi elas cantando, e estava tão desafinado, e assim, é tão diferente da que eu canto, mas é mais ou menos a mesma melodia, e aí quando eu vou cantar com as crianças, aí as crianças falam, cantam errado, e aí eu falo, não, é melhor não, eu não vou disputar com isso. Eu vou apresentar algo novo, algo diferente. Então, eu fiz uma música, sabe? Eu vou tocar para você. Pode ser ler para trabalhar. Ó, pode ser? Vou tocar para você. Pode? Vai, por favor. Eu fiz essa música, eles amam. Eles Aham. cantam muito animados. Até tem, quando eles estão muito animados, eles, assim, uns chegam a gritar, que eu falo, calma, gente, não precisa gritar. É cantar, é diferente de você gritar, não é para gritar. Aí eu fiz essa música aqui, ó. Nossa aula já vai começar, o meu corpo eu vou esticar. Estica para cá, estica para lá, para cima, para frente, para trás. Eles adoram essa parte. Aí, para baixo, aí eu faço bem baixinho. Na cabeça eu vou balançar, na cabeça eu vou balançar, mas agora vou cumprimentar. E aí eles falam, bom dia! Ou boa tarde! E aí, assim, começa a nossa aula, né? Nossa rotina de chamada e tal. E Legal. assim, sempre que eu vou preparar a minha aula, eu pego o ukulele e vejo uma música que eu consiga tocar porque eu quero que eles estejam em contato com o instrumento, sabe? E como às vezes é complicado ficar levando o teclado, então eu levo o ukulele e que eu acho mais legal, né?
Eu estou trabalhando com eles agora para setembro, que é a primavera, a Florzinha Cheirosa, né, que é uma música bem curta e que eu fiz um arranjo nela, e eu fiz uma música para eles também, que é uma música que a primavera chegou. Hum. E eu faço assim com a melodia repetitiva, porque para eles aprenderem rápido. E essa eu fiz bem animadinha, assim, até meio que fugiu do meu padrão. E eu acho que eu sou meio metódica, sabe? Como eu sou, assim, criada na igreja desde pequena, então as músicas que eu fazia era tudo parecia música de crente. A Cris falava, Jô, sua música tá parecendo música de crente. Não, Jô, música de criança não pode ser assim. Aí eu ficava mudando as notas. O professor Marcelo, ele falava assim, quando a gente faz as músicas com notas mais agudas, elas ficam mais alegres. Então, eu buscava, assim, né, ficar prestando atenção nessas coisas. E aí eu fiz essa música. Posso tocar ela? Nossa, por gentileza. Aí eu vou ver vamos ver se eu lembro certinho da melodia. Eu nunca fiz uma música assim, sabe? Mas aí eu falei, vamos lá, né? Bora, bora. Vou lá. Hoje é um dia feliz, a primavera chegou. Tralalalalalalá, tralalalalalalá. De todas as cores tem flor, pois a primavera chegou. O perfume está no ar, as flores vêm nos alegrar. Tralalalala, viva a primavera! Essa eu estou preparando para eles apresentarem no palco. Nossa, não, e fui cantando ali, eu já fui direto para a sala de aula, né? Imaginei eles cantando e como a educação infantil, acho que tem essa vibe, né? Não sei se é essa palavra certa, mas essa vibe assim de tudo que é novo, eles curtem muito, eles são muito entregues a isso, né? Então, deve ser sensacional apresentar e trabalhar isso com eles. Hoje eu ainda estava falando para o meu esposo assim, que essa música que eu fiz para começo de aula, eu não parei e fiquei ensinando eles frase por frase, como normalmente eu faço. Eu simplesmente fui cantando, e um dia eles começaram a cantar, e hoje eles cantam, e até se eu nem preciso cantar assim, ficar puxando. No começo né, você vai puxando o começo de frase e eles vão indo, né? E aí agora eles já vão direto, sabe? É gostoso você ver que o fruto do trabalho, assim, o envolvimento, assim, é muito gostoso. Muito, muito bom mesmo. Muito legal. Eu Vou fazer fico. isso, vou cantar nas aulas e eles vão embora. Não, eu adorei o fato de tu pegar o ukulele e mostrar pra gente, assim, né, como tu. Imagina, são composições tuas, né? Olha só como tu exploras a, a tua formação, como tu explora o material que tu tens nas mãos e como que as crianças recebem esse universo, né? Eu acho, assim, de uma riqueza sensacional e eu te agradeço, assim, gratidão por tu teres compartilhado com a gente isso. Muito bom, bom demais mesmo. Sabe, Jô, vou te chamar de Jô. Fique à Jô, vontade. a gente está conversando assim, nossa, e nem vi o tempo passar. E eu fiquei aqui pensando, né, ao longo da tua caminhada e até já para encaminhando para o final desse podcast, eu fico
me perguntando quem é a Jo hoje, desde talvez de 2018, ou não sei, talvez tu considere que tu começou como professora de educação infantil muito antes, e de fato tem muita coisa dentro dessa equação. Tu mesmo comentou que a igreja fez parte da tua formação e fez parte da minha também, então eu entendo como compartilho desse meu sentimento. Então, quem é a Jo hoje como professora de música na educação infantil, depois de tudo isso que tu me contou? Quem é você hoje? Não tinha parado para pensar nisso. Que bom! Isso é uma coisa, Pegou de surpresa. é uma coisa boa. Olha, a Jo de hoje é uma Jo, assim, que, que valoriza muito as bases de onde veio, sabe? Uhum. A formação da igreja me ajudou bastante, mas os ensinamentos dos meus professores da, da academia pesam muito até hoje nas minhas escolhas na, é, de planejamento, de aprendizado e como que vai ser o meu procedimento com os alunos. Eles podem estar lá vivendo a vida deles, né? A Mariana lá correndo atrás do doutorado dela, né? A Ana Lúcia lá nas empreitadas dela de congresso, da Abraco, né? Mas, assim, o peso é muito grande, sabe? Desse aprendizado. E hoje, eu me preocupo muito com, com o que eu sou, com o que eu tenho de conteúdo verdadeiro para passar para eles. Sabe assim, algo que realmente eu sinta que aquilo vai ajudar a construir realmente como pessoa. Isso é muito importante para mim, sabe? Porque acredito sim que todos os problemas que a gente passa e as crianças passam, a perda dos pais, de parentes nessa pandemia, vai deixar cicatrizes muito profundas, sabe? E a oportunidade que cada aluno tem de a gente se encontrar semanalmente, né? Que já tem se encontrado e se vê na escola, eu acho que é um momento da gente passar um pouco de algum valor diferente do que ela está acostumada. A gente conhece alguma coisa que elas não conhecem. A gente aprende muito com elas, né? A gente aprende muito todos os dias. Tem coisas assim que eu me surpreendo, né? De saber, porque eu aprendi assim, que eu preciso conhecer os meus alunos. E eu, como professora de artes, é mais difícil, porque eu tenho mais de 250 alunos. Então, uma professora pedagoga, ela tem 30 alunos e ela conhece todos, ela tem mais oportunidade, né? Eu não. Então, eu até converso com eles, eu falo assim, eu quero conhecer vocês. Então, por isso eu faço a chamada todas as vezes, mesmo que o professor já fez, porque e, né, colocar o seu rostinho com o seu nome e eu lembrar aqui na minha cabeça que é esse aluno. Então, assim, eu tento ao máximo, me esforço muito para fazer questão. Tem uns que são bem sapecas, então a gente lembra mais rápido, né? Esse a gente sabe, assim, rapidinho o nome. São os que a gente mais gosta. Mas tem outros que são tão quietinhos que a gente passa despercebido, assim, sabe? Então, assim, a Jocilene de hoje é uma Jocilene que procura, assim, aprender sempre da vida, sabe? Acho que a gente tem os momentos de escolha, sempre. E nesse momento, eu sou uma pessoa que me esforça, assim, bastante para aceitar quando uma coisa não deu certo
e, e aprender a viver com o que eu tenho, sabe? Porque não que eu vou deixar de correr atrás do meu sonho, mas eu também aprendi que eu preciso cuidar da minha saúde, sabe? Tanto a minha saúde física como a minha saúde mental. E tem hora que, quando a gente força demais para a gente querer fazer com que as pessoas conheçam o seu trabalho, dependendo da situação, você fica dando murro em ponta de faca, você se machuca e não vai resolver a situação. Então, a gente tem que respirar, dar um tempo, sabe? Na hora certa, as coisas vão acontecer, não vê? Olha, teve uma semana, naquela semana dia 26 de agosto, dia 26 de agosto foi uma data difícil para mim, sabe? Porque eu tinha ensaiado as minhas turmas para esse dia, porque foi aqui o aniversário da cidade, Uhum. e, e as minhas turmas estavam preparadas para cantar o hino da cidade. Olha. E quando chegou lá no dia do aniversário da cidade, que a escola foi se reunir lá em frente ao palco, o diretor adjunto falou que eles não iam chamar a educação infantil. E eu fiquei muito chateada. Eu falei para ele assim: olha, eles estão preparados, eles sabem cantar o hino, eles sabem como se comportar. E aí ele falou assim: não, mas eles não têm, eles não vão vir. E aí ele falou que teve uma professora que não queria que a turma fosse. E eu conversei com a professora na hora, e ela falou assim: não, ele que impôs, ele que chegou aqui. E estavam todas as professoras da educação infantil. E elas falaram: não, ele que falou que não era levar. E eu falei: meu Deus do céu. E aí, olha, foi uma situação muito difícil, fiquei muito chateada, sabe? Porque meu coração doía, assim, eu pensei, na hora que tocar o hino, eles vão ouvir e eles vão falar: professor, esqueceu de nós, sabe? Porque eu prometi para eles que eles iam participar daquele momento. Menina, eu chorei demais, sabe? Porque eu falei assim, eu aprendi uma coisa, eu não vou dar esperança para eles de uma coisa que eu não tenho certeza. Porque para mim, eu achava que eles iam chamar. Só que ninguém, na verdade, assim, pela lógica, né? Porque tinham falado que ia chamar toda a escola, então a educação infantil faz parte da escola. Ó. Né? Então, quando fala assim, vamos chamar toda a escola para o pátio, então eu falei assim, olha, a gente vai para lá e eles são assim, eles pegam aquilo com uma intensidade tão grande, a gente vai participar de um evento legal, entendeu? E aí ele Eles deu mergulham. música e estava todo mundo sabendo. Então, quando ele deu essa tesourada e ele realmente não levou as crianças da educação infantil, aquilo, assim, foi para mim, assim, muito difícil, sabe? Imaginar, assim, que eles iam ficar, assim, foi uma esperança que foi frustrada para eles, né? É igual, sempre falam assim, né? É uma coisa que os coordenadores falam assim: não promete o que você não vai cumprir. Se você fala que, não fala assim, que você vai dar um castigo que você não vai cumprir, porque depois eles não vão te obedecer. Então, assim, eu digo a mesma coisa em relação a esse tipo de coisa. Você não pode prometer uma festa se você não vai dar essa festa. Então, assim, até com essa música aqui das flores que eu estou ensinando eles, o objetivo é chegar em setembro, na entrega de notas, levar eles no palco para apresentar. Mas eu não vou falar para eles. Eu não vou falar isso para eles mais. Que já não sabe mais se vai rolar ou não. Oi? Já não sabe mais se vai rolar ou não. Pois é. Uhum. Então, eu aprendi essa lição, sabe? Eu quero, assim, sempre levar coisas boas para eles. E não quero levar esse tipo de frustração, assim, não quero.
Então, eu tenho as músicas para eles, mas quero levar eles para um preparo, assim, de base, assim, bem estruturado, sabe? Musicalmente. Mas eu não quero mais ser a portadora desse tipo de decepção. Desse que eu posso prever, eu vou evitar, a não ser que aconteça algo que eu não espere. Mas todo dia. Uhum. Poxa, que legal ouvir tua trajetória, Joey. E assim, o tanto que tu aprendeu e ao mesmo tempo também lutou, né? Para que não só da tua parte houvesse essa transformação, mas que os outros que compartilham contigo do mesmo espaço de ensino também aprendessem, né? Eu entendo assim o quanto como é que eu vou dizer? O quanto é grande e contínua essa luta pela música na escola, né? Ou até a música na educação infantil. Aqui em Floripa, por exemplo, nós temos música desde 98, nos anos do ensino fundamental, mas nunca houve na educação infantil. Esse ano é o primeiro por conta de um projeto específico da prefeitura. Então, Nossa, é loucura. É loucura ter pensado, nossa, mais de 20 anos no fundamental, mas agora que teve na educação infantil. Então, tá longe de terminar essa luta, essa defesa da música na educação básica de uma maneira universalizada, na escola pública. E faz parte do nosso trabalho, para além da sala de aula, essa manter esse olhar aguçado, assim, chamar a atenção o tempo todo para a sala de aula e dizer, olha só o que a gente está fazendo. Voltem seus olhares para a sala de aula, observem as crianças, observem, né, a reação das crianças quando uma música é cantada. Então, sinceramente, eu te agradeço por compartilhar a tua história de uma maneira tão sincera e tão especial, assim, que também me motivou, né? Todas as vezes que tu comentou sobre a sala de aula, parecia que eu estava dentro de sala de aula, então as minhas risadas aqui era porque eu lembrava das minhas histórias e de todas as coisas que eu também tive que lidar, assim, então, tenho certeza que você só contribuiu, né, para essa experiência e para essa... que bom. E eu torço muito para que... Eu acho que Pode falar. precisa disso. Pode falar. Não, falando, a gente precisa muito, assim, de trabalhos como esse, porque, assim, é o que eu te falo, quando eu entrei, eu procurava muito trabalhos assim, e tinha trabalhos de várias, quando eu fiz as duas disciplinas lá na UFPB, a gente aprendeu várias formas de pesquisar e tal, mas focado dessa forma, assim, são muito poucos, assim, ou quase nada mesmo, assim, sabe? Então, assim, pode ter certeza que, assim, esse seu trabalho vai contribuir muito, assim, sabe, para a gente poder ter um caminho, assim, para a gente pesquisar mais, para a gente ir mais a fundo, para a gente não desistir dessa luta, sabe? Porque tem muita coisa pela frente, né, para a gente fazer. E a gente tem que só ganhar força, porque incentivo do governo tá difícil, né? Então a gente precisa se unir, né, para a gente poder ir para frente, E quem porque sabe vai. a gente não se encontra nas abens da vida, né? Pois é. Então, eu tenho muita vontade de escrever um artigo para bem, mas eu ainda não tive coragem, não. Tenho muita vontade, mas não tive coragem ainda. Ainda mais depois desse balde de água do mercado aí eu fiquei mais ainda. Então, vou dizer, esse podcast vai te incentivar a não desistir. Ai, ai, eu Muito espero. obrigada. Gratidão mesmo, Jô, que eu fico feliz, assim, de ser importante nesse teu processo
Mas tenha certeza que o contrário também é verdadeiro, né? Que a recíproca é verdadeira do teu trabalho e da tua experiência para essa pesquisa. Então, em nome de todo o grupo de pesquisa, em nome da minha orientadora e em meu nome, enquanto professora de música, eu te agradeço. Nada, eu fico assim, lisonjeada dessa oportunidade, né?